Gostaria de oferecer uma resposta bíblica às notícias recentes que surgiram sobre alguns dos homens mais ricos do mundo construindo bunkers subterrâneos. Compreensivelmente, a preocupação para muitas pessoas está centrada em torno do que isso poderia significar. Será que eles sabem algo que nós não sabemos? Estarão se preparando para sobreviver a algum tipo de evento importante que está próximo? Mas antes de entrarmos nisso, vamos dar uma olhada no que as notícias têm dito. O New York Post publicou a manchete: Mark Zuckerberg construindo um composto de 100 milhões de dólares no Havaí com um enorme bunker subterrâneo. O artigo diz que Mark Zuckerberg está supostamente construindo um complexo de 100 milhões de dólares no Havaí, completo com um bunker subterrâneo e suas próprias fontes de comida e energia, em um projeto secreto que sugere que o magnata das redes sociais está tentando esconder suas preparações para o dia do juízo final. O The Guardian também publicou o seguinte: por que Mark Zuckerberg está construindo um bunker privado do apocalipse no Havaí? Algumas linhas interessantes deste artigo dizem o seguinte: os ricos não podem comprar a própria morte, mas certamente podem adiá-la por um tempo. Não é a morte em si que é o grande nivelador, é o medo da morte, algo que as maiores pilhas de dinheiro não podem proteger. O que devemos fazer disso como cristãos? Porque algumas pessoas vão ler essas notícias e ficar cheias de medo e ansiedade. Mas aqui está o que temos na Bíblia: advertências para lembrar que não há nada de novo debaixo do sol que Deus não saiba, e como tal, Deus sempre protege seus filhos. Em segundo lugar, os crentes não devem temer, porque a Bíblia nos diz tudo o que acontecerá no futuro. Sabemos que nos últimos dias virão tempos terríveis. A Bíblia adverte sobre terremotos, fomes, guerras e rumores de guerras. Mas apesar de tudo isso, devemos lembrar as palavras de Jesus, porque ele disse: estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Agora, quando você ouve notícias sobre bunkers subterrâneos sendo construídos, quando ouve falar do apocalipse se aproximando e das pessoas fazendo todo tipo de coisas, eu quero lembrar a você o que a Bíblia diz sobre o dia do Senhor. Se você já leu Isaías capítulo 2, o profeta fala sobre o dia do Senhor, que é amplamente acreditado ser o dia em que Deus trará seu julgamento contra o mal e permitirá que uma nova criação floresça. Alguns acreditam que no Antigo Testamento o dia do Senhor é um dia teológico de julgamento final, trazendo libertação ou condenação final. Outros acreditam que no Novo Testamento o dia do Senhor é o dia triunfante do retorno de Cristo à terra em glória. Então, quando você lê Isaías capítulo 2, ele está falando sobre o dia do Senhor como um dia de julgamento, e ele pinta um quadro muito claro de como será esse dia. Imagine isto, de acordo com Isaías 2, 10, 12. Vão para as rochas, escondam-se no chão, da presença temerosa do Senhor e do esplendor de sua majestade. Os olhos dos arrogantes serão humilhados e o orgulho humano será rebaixado, o Senhor sozinho será exaltado naquele dia. O Senhor Todo-Poderoso tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo que é exaltado, e eles serão humilhados. E então, no versículo 19 ao 21, o orgulho do homem será humilhado e o orgulho humano será rebaixado, o Senhor sozinho será exaltado naquele dia, e os ídolos desaparecerão completamente. As pessoas fugirão para cavernas nas rochas e para buracos no chão, da presença temerosa do Senhor e do esplendor de sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Isaías descreve um dia em que um grande julgamento cairá sobre a terra, e quando isso acontecer, aqueles que são orgulhosos, aqueles que confiam em suas próprias habilidades e recursos, serão humilhados. Note como a Bíblia descreve o que acontecerá na terra: as pessoas correrão e fugirão para cavernas nas rochas, e buscarão abrigo nas covas dos penhascos. Pensem como será sério e severo o julgamento de Deus. O livro do Apocalipse também se correlaciona com o que o profeta Isaías disse. Apocalipse 6, 15 e 17 diz: E os reis da terra, os grandes homens, os ricos, os comandantes, os poderosos, todo escravo e todo homem livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos das montanhas,
E disseram às montanhas e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque o grande dia da ira dele chegou. E quem pode resistir? Você vê, a Bíblia nos diz que chegará um momento em que os grandes homens do mundo, os ricos e poderosos do mundo, os reis e aqueles que são bem vistos na sociedade, chegará um momento em que eles se esconderão em cavernas e rochas, tentando escapar do julgamento de Deus. João escreveu o livro do Apocalipse e tanto ele quanto o profeta Isaías tiveram essas visões milhares de anos atrás. E uma escola de pensamento defende a ideia de que tanto Isaías quanto João nunca teriam visto ou conhecido o que é um bunker subterrâneo e, portanto, eles simplesmente o descreveriam como buracos no chão ou uma caverna, seja qual for o caso. Como filhos de Deus, quando ouvimos notícias de pessoas construindo esses bunkers em preparação para algum evento apocalíptico, não devemos ter medo. Sua fé não está em Jesus Cristo ou em sua palavra, que diz que nenhum mal lhe sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Sua fé está em blocos de concreto, está em abrigos fabricados de aço e materiais militares. Você só precisa fazer um pouco de pesquisa para ver o grande número de pessoas que estão tão consumidas pelo medo que estão se preparando para diferentes tipos de cenários apocalípticos. E alguns podem achar isso divertido, mas o aumento desses bunkers subterrâneos é simbólico de um aumento de medo entre muitas pessoas na sociedade. Realmente, pare um momento para pensar sobre isso. O que levaria uma pessoa a pegar seu dinheiro suado e colocá-lo em um bunker subterrâneo? A principal razão é o medo. Medo do fim do mundo, medo do apocalipse, medo da destruição, de uma revolta violenta ou de qualquer número de coisas. Esses bunkers são o que muitas pessoas percebem como um lugar seguro, uma fortaleza. Agora você entende por que Davi disse no Salmo 20 versículo 7, alguns confiam em carros de guerra e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. As pessoas depositarão sua confiança em todo tipo de coisas, coisas que percebem como sua salvação. No entanto, para os crentes, o poder do Evangelho está no fato de que não precisamos temer a morte, não precisamos temer o fim do mundo ou um choque de meteoros ou o apocalipse. Nossa esperança não está em bunkers ou armas, mas na cruz de Cristo. Não precisamos temer o fim do mundo porque a Bíblia nos diz que quando o mundo acabar, Cristo estará aqui. Eu acredito que há coisas acontecendo no reino espiritual. A Bíblia diz nos últimos dias Deus derramará seu Espírito sobre toda a carne, mas também diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriará, alguns se afastarão da fé, os homens se tornarão amantes do prazer mais do que amantes de Deus. E tudo isso é verdade. Olho ao redor e vejo que mais pessoas estão fervorosas pelo Senhor, mais pessoas ao redor do mundo estão vivendo para Cristo, pregando Cristo, louvando e adorando a Ele com paixão. E ao mesmo tempo, mais pessoas estão sendo guiadas pelo ódio, estão ignorando o segundo maior mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo. Mais pessoas estão buscando colocar-se em primeiro lugar, não o Senhor, estão buscando colocar o luxo, o conforto e as coisas materiais em primeiro lugar, antes da oração, da leitura da palavra e de buscar a Deus. Se você prestar bastante atenção, pode perceber esse fenômeno. Aqueles que estão vivendo para Jesus, correndo atrás de Jesus, estão se tornando mais fortes e ousados em sua fé e confissão do Evangelho. Mas aqueles que estão no mundo parecem estar indo ainda mais para trás. É quase como se houvesse um despertar espiritual acontecendo. Aqueles que estão na luz estão sendo atraídos mais e mais para a luz de Deus. E aqueles que estão nas trevas, se continuarem em seus caminhos e não se arrependerem, também estão sendo atraídos mais e mais para as trevas. Santos de Deus, sejam sensíveis aos sinais. A Bíblia diz em Mateus 24, 6, 8, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. Tudo isso precisa acontecer, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares.
Todos esses são o início das dores. Preste atenção ao que a Bíblia diz no versículo 8. Todos esses são o início das dores. Estamos vivendo em um tempo onde há muitos conflitos ao redor do mundo e há esses murmúrios altos de mais conflitos potenciais. Mas tudo isso está na Bíblia. A Bíblia nos diz que não devemos ficar alarmados, essas coisas precisam acontecer. Tudo pelo que estamos passando agora foi previsto na Bíblia. E se somos santos crentes da Bíblia, não devemos ficar surpresos com as manchetes. Mas o principal para nós é que não devemos ter medo, mas sim estar cheios de fé. Precisamos de fé e esperança em Jesus, independentemente de haver ou não uma guerra. Precisamos manter nossa fé e esperança em Jesus, independentemente de as manchetes estarem cheias de tragédia. Precisamos de fé e zelo, não importa quão mal sejam os dias, e não importa quantos desastres atinjam o mundo. E acredito que uma coisa da qual precisamos estar cientes é o que acontece internamente nestes últimos dias. Devemos realmente ter cuidado para que nossos corações não sejam desviados ou endurecidos. Eu acredito que nos últimos dias a presença do mal será tão real e tangível que, se não tomarmos cuidado, alguns de nós cairão em uma falsa sensação de segurança, pensando que estamos vivendo para Cristo, quando na verdade estamos vivendo de acordo com nosso próprio padrão de justiça. Encorajo você a orar por um coração suave, um coração rápido para se arrepender, um coração rápido para correr para o Senhor e fugir do mal. A Bíblia nos diz que nos últimos dias, porque a iniquidade abundará, o amor de muitos se esfriará. Os corações se tornarão frios à medida que nos aproximamos do fim da era e do retorno de Cristo. Então, aqui está meu aviso para você: tenha cuidado para que seu coração não seja endurecido. Jesus Cristo está voltando. Não se distraia com este mundo. Jesus está voltando. Não se acomode demais neste mundo. Jesus está voltando. Não durma na palavra de Deus. Não durma nas promessas de Deus. Não ignore os sinais dos tempos. Jesus está voltando como um ladrão na noite. O Senhor está vindo, e esta mensagem é repetida várias e várias vezes porque o Senhor quer que continuemos vivendo como se Ele estivesse vindo amanhã, para estar em alerta máximo, pronto a qualquer momento, para que se Ele vier amanhã, se Ele vier hoje à noite, você e eu não ficaremos envergonhados de estar falando o nome de Jesus, mas não vivendo para Jesus. Não seja encontrado morno. Arrume sua casa. Portanto, permaneça em oração, esteja atento aos tempos. O Senhor está vindo.